Mais uma vez, boa noite aos irmãos, dando continuidade ao nosso estudo hoje, sexta-feira, números do irmão Mackintosh. Vamos lá. Assim é conosco, mas bendito seja Deus, sua graça abunda para conosco, como abundou para Israel, na ocasião a que agora nos referimos. Se Moisés olhar para Obabe em busca de orientação, Jeová ensinará a seu servo que ele mesmo é todo suficiente como guia, entre aspas. E partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias. E a arca da aliança do Senhor foi adiante deles caminho de 3 dias, para buscar lugar de repouso para eles. Que graça rica, que graça preciosa. Em vez de encontrarem um lugar de descanso para ele, ele encontraria um lugar de descanso para eles. Que pensamento! O Deus poderoso, o Criador dos confins da terra, atravessando o deserto para procurar um lugar de acampamento adequado para um povo que estava pronto a cada curva do caminho para murmurar e se rebelar contra ele. Aí já é uma situação que fica faltando uma partezinha, né, do texto. Alguma coisa lá erguendo na magnificência de sua graça, acima de toda a nossa descrença e fracasso, e provando-se superior em seu amor a todas as barreiras que nossa infidelidade iria enfrentar. Ele, com toda certeza, provou a Moisés e a Israel que era muito melhor como guia do que 10.000 Obabes. Não nos é dito neste lugar se Obabe foi ou não. Ele certamente recusou o primeiro apelo, e talvez o segundo também. Mas nos é dito que o Senhor foi com eles, entre aspas. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, quando saíam do acampamento. Abrigo abençoado no deserto, recurso abençoado e infalível em tudo. Ele foi à frente de seu povo para procurá-los por um lugar de descanso. E quando encontrou um lugar adequado às suas necessidades, ele parou com eles e estendeu sua asa protetora sobre eles, para protegê-los de todo o inimigo. Entre aspas. Ele o encontrou numa terra deserta, e no deserto uivante, ele o guiou, ele o instruiu, ele o guardou como a menina dos seus olhos. Como uma águia desperta seu ninho, esvoaça sobre seus filhotes, estende suas asas, os toma e os carrega em suas asas,
Assim o Senhor sozinho o guiou, e não havia Deus estranho com ele. Deuteronômio 32, 10, 12. Entre aspas. Ele estendeu uma nuvem para uma cobertura e fogo para dar luz na noite. Salmos 105, verso 39. Pode subir? Assim, então, tudo foi providenciado de acordo com a sabedoria, poder e bondade de Deus. Nada estava ou poderia estar faltando, visto que o próprio Deus estava lá, entre aspas. E aconteceu que, partindo a arca, Moisés disse: Levanta-te, Senhor, e sejam dispersos os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando ela passou, ele disse: Volta, Senhor, para os muitos milhares de Israel. Pode subir. Se algum irmão quiser fazer algum comentário, aproveitar o término do texto. É que nós vamos entrar já em Números 11, né? Já tô com ele aqui aberto, irmão. Se quiser ler por cá pelo site. Pronto. Ouviu aí, Jefferson? Jorge, compartilha aí, por favor. Esse aí, né, Jorge? Vamos dar continuidade. Isso. Isso. É. Números 11, do irmão Charles Henry McTavish. Vamos lá. Lá no textozinho em cima tem: ouça esse artigo, mas vamos fazer a leitura. Vamos lá. Até aqui, em nosso estudo deste livro, nos ocupamos do modo como Deus ordenou e proveu seu povo no deserto. Percorremos os 10 primeiros capítulos e vimos neles a ilustração da sabedoria, bondade e premeditação de Jeová, o Deus de Israel. Mas agora chegamos a um ponto em que nuvens escuras se acumulam ao nosso redor. Até aqui, Deus e seus atos estiveram diante de nós, mas agora somos chamados a contemplar o homem e seus caminhos miseráveis. Isso é sempre triste e humilhante. O homem é o mesmo em todos os lugares. No Éden, na terra restaurada, no deserto, na terra de Canaã, na igreja, no milênio, o homem se mostra um fracasso total. No exato momento em que se move, ele se desintegra. Assim,
nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, Deus é visto agindo como criador. Tudo é feito e ordenado em perfeição divina. E o homem é colocado em cena para desfrutar do fruto da sabedoria, bondade e poder divinos. Mas no capítulo 3, tudo muda. No momento em que o homem age, é para desobedecer e trazer ruína e desolação. Assim, após o dilúvio, quando a terra passou por aquele batismo profundo e terrível, e quando o homem novamente toma seu lugar nele, ele se expõe e prova que, longe de ser capaz de subjugar e governar a terra, ele não pode nem mesmo governar a si mesmo. Gênesis 9. Dificilmente, se Israel tivesse sido tirado do Egito quando fizeram o bezerro de ouro. Assim que o sacerdócio foi estabelecido. Os filhos de Arão ofereceram fogo estranho. Assim que Saul foi feito rei, ele se mostrou voluntarioso e desobediente. Assim também, quando nos voltamos para as páginas do Novo Testamento, encontramos a mesma coisa. Assim que a igreja é estabelecida e adornada com os dons pentecostais, ouvimos os tristes tons de murmuração e descontentamento. Em suma, a história da humanidade, do princípio ao fim, aqui, ali e em toda parte, é marcada pelo fracasso. Não há uma única exceção desde o Éden até o fim do milênio. É bom considerar este fato solene e importante e dar-lhe um lugar profundo no coração. Ele é eminentemente calculado para corrigir todas as falsas noções quanto ao verdadeiro caráter e condição do homem. É bom ter em mente que a terrível sentença que aterrorizou o coração do voluptuoso rei da Babilônia foi, de fato, proferida sobre toda a raça humana e sobre cada filho e filha do Adão caído, a saber, entre aspas, pesado fostes na balança e achado em falta. O leitor aceitou plenamente esta sentença contra si mesmo? Esta é uma pergunta séria. Sentimos-nos imperativamente chamados a insistir nisso. Diga, leitor, você é um dos filhos da sabedoria? Você justifica a Deus e condena a si mesmo? Você assumiu o seu lugar como um pecador autodestrutivo, culpado e merecedor do inferno? Se sim,
Cristo é por você. Ele morreu para aniquilar o pecado e para levar os seus muitos pecados. Confie somente nele. E tudo o que ele é e tem é seu. Ele é a sua sabedoria, a sua justiça, a sua santificação e a sua redenção. Todos os que creem em Jesus de forma simples e sincera se livraram completamente do antigo terreno de culpa e condenação e são vistos por Deus no novo terreno da vida eterna e da justiça divina. São aceitos no Cristo ressuscitado e vitorioso, entre aspas. Como ele é, assim somos nós neste mundo. Está previsto em 1 João, capítulo 4, verso 17. Tá? Pode desmarcar aí? Aí, tá bom. Rogamos sinceramente ao leitor que não descanse até que esta questão tão importante seja clara e completamente esclarecida à luz da própria palavra e da presença de Deus. Oramos para que Deus, o Espírito Santo, exercite profundamente o coração e a consciência do leitor não convertido e indeciso e o conduza aos pés do Salvador. Prosseguiremos agora com o nosso capítulo. Entre aspas. Quando o povo se queixou, isso desagradou ao Senhor. E o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam nas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. E chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor ardeu entre eles. E a mistura de gente que estava no meio deles se apaixonou. E os filhos de Israel também choraram outra vez e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma se secou. Não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. Antes de dar continuidade, irmão, algum irmão queria fazer algum comentário? Essa parte é interessante. Pode voltar um pouquinho aí? Só umas 3 linhas aí. É, tem uma... Onde fala a alma? Deixa eu ver aqui. Aqui. Mas agora a nossa alma se secou. Não há nada deste maná diante dos nossos olhos. Eu não sei se consigo... Algum irmão consegue localizar rápido aí essa parte. Eu acho que é no capítulo 13, do 12 por 13.
Existem algumas traduções que não coloca alma. Será que a gente poderia dar uma olhada no livro bíblico aí? Porque essa está com alma. Eu mesmo não me recordo da leitura bíblica com alma. E ver que sentido é que estaria. É em Números. Vê se não está entre 12 ou 13, alguma coisa assim. Ou até o próprio 11. É o 11. Não, é o 11 mesmo. Agora deixa eu ver onde é que ele está aqui. O maná era como semente dos nossos olhos, mas agora. 6 e 7, né? 6 e 7. Deixa eu ver aqui. Essa tradução que eu estava lendo, ela diz aqui assim: lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e dos pepinos, dos melões, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora o nosso ser definha. Ou seja, essa tradução aqui tem o nosso ser, o ser definha. O ser aqui estaria considerando a circunstância do homem integral, né? O ser definha. Eu vejo por esse lado. No caso aqui da leitura que nós estamos fazendo, tem a alma, né? Aqui tem alma. Ou seja, nós sabemos que o nosso corpo ele está dividido ali dentro desse sistema em espírito, alma e corpo, ou seja, em matéria. Quando nesse estudo lá de cá fala sobre o ser, ele estaria incluindo, uma coisa assim, bem delicada. Nós que estamos estudando isso, nós já temos um entendimento mais à frente. Então, quando aqui você lê ser, ele estaria englobando espírito, alma e corpo e matéria. O ser Jefferson, o ser George, o ser tem mais aí, Alexandre. Mas quando ele fala alma, aqui nessa tradução, alma não é a circunstância que toca o racional e nem seria a matéria, mas a parte sentimental. A alma é a parte responsável pelos sentimentos que estão dentro do ser. Quando clica aqui nesse azul, tem alguma outra versão, não tem? Só para eu dar uma olhada se eles estão levando em consideração a alma no primeiro, a alma no segundo, ó, já vem com uma boa quantidade. E John Nelson Darby fala em alma também, né? E King James também. Beleza. Tá bom. Então, ou seja, aqui, por essas interpretações, há já um entendimento sobre a circunstância de que aquele momento de desespero, vamos dizer assim, que eles estavam levando em consideração, não era a circunstância corporal, matéria. Por quê?
porque senão estaria dizendo que o alimento do maná de Deus não era suficiente para poder manter o corpo deles. Deram para entender? Por isso que foi recolocado praticamente hoje o entendimento como alma. Por quê? Porque aí foi o sentimento que a pessoa, quando saiu do Egito, né, ele sentiu, poxa, eu comia isso, eu comia aquilo, era tão bom, agora eu preciso, o maná é um negocinho assim, transparente, que eu tenho que cozinhar depois, não sei o que, tal, tal, tal. Então, basicamente, houve uma separação, porque colocando como ser, estaria dando assim uma culpabilidade a Deus de que o maná do Senhor não atendia. Deram para entender a situação? Então, tiraram ser e colocaram alma. E agora a nossa alma está seca. Ou seja, não é a circunstância corporal, é a circunstância sentimental do homem que está num princípio de rebeldia, porque estava recebendo maná e lembrava lá atrás de pepino, de não sei o que, aquela coisa mais um material diversificado, como o material diversificado alimentasse melhor do que o maná. Entenderam? É interessante. Gostei dessa. É muito bom. Alguém quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade e pode retornar lá o texto. É o princípio das coisas, como aí no próprio texto o irmão estava dizendo. Vão começar a choramingar, a murmurar, a fazer uma porção de coisa e cumprir os atos de desobediência. Se quiser subir, se alguém quiser fazer algum comentário, dá um tempinho aí. Vamos lá. Eu acredito que também é possível fazer uma. Pois não, Isaac. Eu acredito que é possível fazer também uma aplicação na questão do velho homem, né, da nossa natureza, te trazendo agora até para o nosso tempo, em que a alma, né, que é os desejos, se olharmos para trás, né, é a mesma coisa. Mas lá eu tinha tanta coisa, né, lá fora, outra eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo. É o alho, era a cebola, era os temperos que o mundo oferece, né, por assim dizer. Então, ali fica um retrato de que como é que é a natureza caída, né, do que é o homem. E a nossa alma, certamente, é uma das partes mais, como é que pode se dizer, mais atingida, mais ponto talvez mais fraco, ou talvez o ponto mais usado pelo adversário, é os nossos sentimentos. Então, a gente pode olhar que o mundo todo é rodeado disso, de emoções, de alegrias, de tristezas, de sentimentos. A comida é uma química, a comida, a bebida, né? Nosso corpo é feito também assim. É muita química envolvida em tudo que bebemos, que comemos, que sentimos, né? Que vemos também. Então, a gente vê o mundo todo rodeado disso, né? A música, o ritmo, junto aí com a bebida, com a comida, com as coisas também atraentes aos olhos. Então, juntando tudo isso, eu acredito que fica bem na alma, tudo isso sendo o ponto principal, né? Essa porta de entrada para essas coisas que se o pecado, claro, não tivesse entrado, seria perfeito. Mas como o pecado entrou, então isso tudo fica ruim. E aí é o que o povo lá em Israel percebeu, né? Então, eles não queriam maná, porque o maná começou a ficar sem sabor, né? O maná não tinha mais nenhuma atração. E aí eles se lembraram do Egito, então do tempo ali em que era muito atraente tudo que existia, né? Todos os temperos. Então, esse realmente é uma problemática do ser humano aqui, o ser humano caído. Então,
eu acredito que a gente pode fazer uma reflexão, né, para o nosso tempo, como o Egito é o mundo, né, e todas esses alhos e cebolas e tal, e essas comidas ali do Egito, são todas essas, a cultura, a política, né, a diversão, o entretenimento, né, todas as coisas que lícitas e também ilícitas que estão aí no Egito. E que, se não estivermos, né, bem alimentados, bem solidificados no maná, com certeza pode fazer do mesmo jeito, sentir saudade, sentir falta, né, da cebola, do alho, desses temperos que o Egito oferece. Então é interessante, já que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, é importante a gente buscar também entender que isso tem muito a ver conosco também hoje, e a gente deve estar muito solidificado com o maná, gostar do maná, não só entender o maná, mas também saborear, sentir que o maná que nós temos hoje é muito melhor do que o alho, do que a cebola, do que todas as coisas que outrora eram muito agradáveis, muito atraentes, boas, tanto lícitas quanto ilícitas. Mas que a nossa visão hoje, através do Espírito Santo, é claro, de Deus, da nossa libertação, tudo que nós temos hoje é muito melhor. Mas claro que se eu passar a alimentar só a minha carne, essa mesma natureza que Israel tinha, que eu tenho também até hoje, ela com certeza vai sentir falta do alho. O alho poró, né? Poró, então eu tenho que lembrar disso. A carne ainda está aqui. Ok. O irmão Isaac me fez me lembrar agora uma passagem interessante. É uma circunstância do futuro da saída de Israel e que Deus tinha prometido a beleza da habitação, que era Canaã, e a passagem que tem no próprio Números com relação a isso. O irmão pode botar aí no Êxodo 15, 17. Êxodo, capítulo 15, verso 17. Observem a circunstância que foi dita aqui. Tu, Senhor, tu os instruirás, no exército da época, né? E os plantarás no monte da tua herança, no lugar em que tu, Senhor, fizeste a tua habitação, que seria lá no futuro, também lá em cima, como o Isaac falou. Nós temos um momento de Canaã e teremos um momento lá. Mas aqui, como está falando do povo judeu, o povo de Israel lá, nós vamos nos situar na circunstância presente e futura que o Senhor está dando para eles. Senhor, fizeste na tua habitação, no santuário, Senhor, que as tuas mãos prepararam. Ou seja, houve um cuidado de tudo no Senhor para com o seu povo, desde a saída do Egito para poder chegar a Canaã. Olha a preocupação, né, de tudo que está sendo dito aqui. Não só da herança, como da habitação presente, como do santuário, que tudo foi preparado. Aí o irmão abre aí agora no próprio Números 11 e 20. Números 11 e 20. 11, onde nós estávamos, né? Mas, por um mês inteiro, até que vos saia pelas narinas e vos torne nojento, porquanto desprezastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes perante ele, dizendo, por que saímos do Egito? Ou seja, a alma bateu, o sentimento da saudade.
O espírito, que é a racionalidade, não foi levado em consideração por eles. O espírito não agiu aqui, agiu a circunstância do comodismo e o que o irmão Isaac falou lá, o do carnal. Deu para entender? É bastante interessante. Quando a gente diz assim que não existe texto solto na Bíblia, isso é uma verdade. Olha o que nós estamos olhando lá em Êxodo e a resposta, né, dada até pelos próprios atos dos israelitas durante esse período que saiu do Egito, e Deus estava ali acompanhando eles de dia e de noite, e ainda assim faziam toda uma arruaça, vamos dizer assim. Entenderam? Vamos voltar lá. O texto, se algum irmão ainda quiser fazer mais algum comentário, fica à vontade. Irmãos, Pois só um breve comentário mesmo. Eu, ouvindo a leitura aí desse verso, né, que fala sobre o maná em si, acredito eu que seja interessante também nos atentarmos, né, ao fato de que o Senhor já ensinou, já no Evangelho, né, quando ele diz que ele é o pão que veio do céu. E eu creio que quando o Senhor enviava esse alimento que vinha do céu, ele, de certa forma, estava querendo ensinar os israelitas, né, de que o sustento deles deveria vir dos céus, né, eles deveriam ter o seu olhar direcionado sempre ao Senhor, né, a Jeová, que nós sabemos quem é, né, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, até o fato de eles andarem tantos e tantos anos no deserto, né, acho que foi mais de 40 anos no deserto, perfeito. e a gente sabe também que as próprias escrituras dizem que os israelitas fiéis mesmo, né, que realmente criam na provisão do Senhor, esperavam a provisão do Senhor, e sabiam que o Senhor enviaria o seu filho, né, o justo, para salvá-los, né? Eles tinham essa consciência de que eles eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. E é interessante assim quando a gente vê essa murmuração em si dos israelitas, né? Tem uma passagem, eu não lembro bem o capítulo, mas eu sei que é no livro de Êxodo, não lembro o capítulo, o versículo em si, mas é interessante que quando o maná ele cai do céu, eles perguntam, né, o que é isso, e o significado em si de maná é justamente isso, né, um dos significados é o que é isso, é um alimento que eles de fato não sabiam o que eram, né? Existem algumas pessoas que conjecturam, tentam trazer uma explicação, mas era algo que sustentava eles, e eu creio que o Senhor, de certa forma, estava tentando ali, querendo que eles tivessem isso no coração de que o sustento deles, né, deveria vir dos céus. Mas o coração deles, por não serem, nunca terem crido realmente, mesmo tendo tantas provas, né, uma sarça que apareceu a Moisés e aquela coluna de fogo que andou com eles naquele deserto, o Senhor, por intermédio de Moisés, abrindo o mar vermelho, livrando ele das mãos do exército de Faraó e etc. Mesmo assim, eles não criam, né? Eles não creram. Né? E esses que murmuraram são desses, né? São esses que, mesmo vendo e tendo provas inefáveis do cuidado do Senhor ali, eles nunca creram, porque é necessário realmente uma transformação do coração, né? É necessário que o Senhor ele atue e trabalhe na alma dessa pessoa, né, deles, para que eles pudessem crer e ter um olhar espiritual da coisa, se assim eu posso dizer. Mas eu acredito que é muito interessante a gente se atentar a isso, né, e de certa forma isso se aplica à nossa atual dispensação também. O cristão ele tem que sempre ter o olhar voltado para o Senhor, né, sabendo que o sustento dele vem dos céus. E outra passagem assim que
que eu me recordei aqui agora é quando o Senhor ele é tentado, né? Mas a gente sabe que ali o seu ensino não estava sendo tentado, ele estava sendo testado no deserto, quando Satanás manda ele transformar aquelas pedras em pão. Ele vem e fala, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a gente tem que ter sempre isso em nossos corações, de que o nosso sustento, a nossa vida, tudo, absolutamente tudo em nós deve ser depositado aos pés do Senhor, e de que a nossa vida, o nosso sustento vem dele e tem que vir dele. Só até aqui. Perfeito. Essa parte do tempo, inclusive, que você falou, 40 anos, não foi de graça, não. Eu me lembro de um dos livros aí dos irmãos do século XIX, que ele falou assim, que os giros, como se fosse assim, dando... que Deus estaria colocando o povo como se estivesse dando giros, né? Na realidade, ele estava dando os ensinamentos, e a palavra que ele colocou lá foi burilando. Estava burilando a pessoa para poder ver se ele conseguia entender não só a dependência, quanto qual era o objetivo, qual era o propósito do Senhor com o seu povo. Mas, infelizmente, a desobediência e a rebeldia terminou causando, eu não vou adiantar, porque tem muita coisa no livro de Números que fala nesse livro, e que a gente vai observar lá na frente, se assim Deus permitir. Mas, de todos esses anos que foram dados, esses giros lá, na tentativa de burilar, para que eles entendessem, terminou praticamente quase ninguém entrando na própria terra de Canaã. Só os de, salvo engano, de 20 anos para baixo, e dos que saíram do Egito, só o Josué e o Caleb, parece, alguma coisa assim. Todos os outros morreram. Então, ninguém, a não ser Josué e Caleb, que saiu praticamente do Egito, porque quando bota lá 20 anos para baixo, só no deserto foram 40 anos. Então, observe que praticamente de quem saiu do Egito para cá, ninguém entrou. Está ali bem claro, ou seja, não houve condições, eles não conseguiram alcançar o objetivo que o Senhor estava querendo para eles. E aí, eu ficava até pensando assim, se eu estou falando alguma besteira, os irmãos podem fazer a correção. Dessa passagem de 20 anos para baixo, com uns poucos, vamos dizer assim, mais adultos, principalmente os dois líderes ali, o Josué e o Caleb, que terminaram se tornando, houve, queira ou não queira, para entrar em Canaã, denominado por Deus um processo seletivo, porque não havia mais como alcançar, né, diante de tanta desobediência, colocar dentro da terra pessoas que fossem... Né? Eu sei que mas lá na Terra passou a acontecer novas coisas, novos fatos, começaram a ter novas desobediências, mas sempre foi assim. Quando se formos lembrar lá no início, até chegar o dilúvio, houve uma criação, houve condescendência de Deus, houve misericórdia de Deus, e por aí vai. E quando chegou no dilúvio, o Senhor teve que fazer o processo seletivo, porque não estava aguentando. E, voltando a essa parte aí, que o irmão estava dizendo sobre nós, tanto o Isaac quanto o Tiago aí, para nós aqui hoje na dispensação da graça, é a mesma coisa. O próprio livro, lá em, se não me engano, Apocalipse, já fala de um terceiro e último processo seletivo, que vai ser a base de fogo. Então, houve praticamente 1, 2 e 3 situações dentro de cada era que o Senhor tenta tratar o homem, tenta levar a ele o conhecimento de como deve ser, e eles, uma boa maioria, termina indo pelo caminho inverso, não é? Até a escolha de alguns, vamos dizer assim, celestiais, entre celestiais, naquele conflito que teve no céu, houve a escolha de alguns para seguir Satanás, denominados como caídos,
né? Ao invés de terem ficado com Deus. Então, sempre está ocorrendo, desde o momento da criação até o final, bota aí aquela expressão que o pessoal diz, a Bíblia de capa a capa, né? Do início de Gênesis até Apocalipse, vai ter essa dissonância de um número muito grande de pessoas para se ter um processo seletivo, a fim de que separe o que é o joio e o que é o trigo, né? Se alguém quiser fazer mais algum comentário, esteja à vontade. Só mais um complemento. É interessante assim também quando a gente lê essas passagens, o Senhor ali, ele tratando com os israelitas naquela situação, ele sempre tentando fazê-los confiar, né? Essa confiança de ter a plena certeza de que o Senhor estaria suprindo as necessidades deles, né? E só reforçando mesmo, até o que os irmãos falaram aí, de nós termos, quando nós lemos essas passagens, termos sempre isso em mente também, de que o Senhor ali, ele queria, né, que os israelitas, de fato, eles buscassem não só o que para o sustento da carne, né? A gente sabe que como o Senhor Jesus falou, né, que ele é o pão do céu, né? Ele é o verdadeiro pão. Então, é interessante isso porque fica até uma pergunta, né? Quando a gente lê essas passagens, cabe até a cada um de nós fazermos essa pergunta para nós mesmos, né? Em quem nós de fato confiamos. De onde vem a nossa confiança? Porque a gente sabe que precisamos trabalhar, estudar, enfim, uma série de coisas. Mas nada disso nos garantirá nada se o Senhor ele não estiver como centro. Porque hoje a gente tem, né, alguns talvez não, mas creio que grande parte tem a saúde, tem condições em si físicas de estar executando as suas atividades cotidianas, mas nós não devemos fazer do nosso braço a nossa força, de maneira alguma. É sempre olhar para o Senhor mesmo e ter a plena certeza de que tudo que nós temos e nós subsistimos por meio dele. Ele é o autor da nossa vida, ele é quem nos sustenta. E vivermos de fato, né, inteiramente nessa dependência, né? Não confiarmos de maneira alguma de que o que nós temos, o que nós somos, é fruto em si das nossas capacidades. Porque se o Senhor quiser, tudo isso pode vir por baixo, né? Por água abaixo, assim eu posso dizer. Então a gente vê justamente isso também, né? Que o Senhor, ele tirou os israelitas de uma situação horrível, né? A gente sabe que eles eram escravos, para comer eles tinham que trabalhar e etc. Mas no deserto ali, o que é que eles falam, né? Diziam que tinham cebolas e que tinham carne e etc. Só que quando nós lemos com atenção o período, as passagens que falam sobre o período em que eles estiveram ali, sobre a possessão de Faraó, né? Que é uma figura de Satanás, eles não tinham nada disso, né? De fato, eles não tinham nada, porque eles trabalhavam, eles comiam, mas comia às vezes o resto do resto mesmo, na maioria das situações. Mas no momento em que eles foram colocados nessa situação de confiar, de crerem no Senhor, na provisão do Senhor, eles manifestaram muitos deles, né? O que de fato eles eram, né? Foram pessoas que de fato nunca creram, né? Só saíram, né? Se beneficiaram ali momentaneamente, né? Estiveram ali sendo beneficiados
beneficiados pelas ajudas que vinham do Senhor, mas eles nunca creram, né? E a gente sabe que na nossa atual dispensação tem muitos desses também. As próprias Escrituras nos alertam sobre isso, né? Que tem muitos que serão participantes, que terão esses privilégios, né? Participarão desses privilégios que os cristãos desfrutam, né? Mas nunca creram. No momento em que, se assim eu posso dizer, né, que as coisas apertarem, aí eles vão revelar quem de fato eles são, né? Então, é bom a gente ter esses pontos em nossos corações. Só até aqui, irmãos. Perfeito. Essa situação aí da dispensação que você puxa para a nossa dispensação, hoje atual, os irmãos coloquem aí a palavra de Deus dentro do círculo. Aí tem um círculo, e lá na aresta desse círculo, lá na linha, aí você bota lá, necessidades, casa, tudo que existe aqui no mundo. E no meio está Deus. Só que no meio, no centro da palavra de Deus, tem eu. Eu. Então, esse eu aqui, nessa dispensação, como o irmão está falando, eu estou aproveitando esse link aí, aqueles que estão levando em consideração a palavra do eu sou, eu, tudo aquilo, né? E não coloca Deus como centro de tudo, esses não são os escolhidos. Aquele que coloca Deus dentro do círculo e efetivamente está na dependência do Senhor, esses são os escolhidos. Então, a circunstância das necessidades, como você falou aí, que eles lá observavam, poderiam até comer coisas, qualquer coisa que estava achando tudo beleza, tinha um local para ficar e não era tenda no deserto, tudo isso, juntando e passando para a nossa dispensação, é que enquanto nós não formos obedientes, termos o Senhor no coração e Ele como centro de tudo, não há como você alcançar as coisas celestiais. E, ao contrário, as coisas do mundo são as que, hoje, na dispensação, abrem muitos olhos das pessoas. Isso é uma verdade clara, abre muitos olhos. Quem não queria ter uma Ferrari, olhando o pessoal do árabe lá, não sei o que, tal. Quem não queria ter um palácio lá em São Paulo, não sei o que, em qualquer lugar que esteja morando? Quem não queria ter isso? Todo mundo gostaria. Mas determinadas coisas, depois que eles têm isso, eles terminam esquecendo da parte espiritual. Eles esquecem do Senhor. Aí vão procurar o Senhor e achar que o Senhor é acender das coisas quando perde tudo, ou quando está doente, ou quando a coisa não deu certo. Aí vão procurar, talvez até botar o joelho no chão e olhar para cima e orar ao Senhor. Mas tem muita coisa para frente aqui, tem números para a gente conversar, com certeza, e se assim Deus permitir, nas próximas, talvez, até pela ordem do Senhor, né? Não sei que horas tem aí no relógio de vocês. Se Jefferson quer continuar. Se não, a gente pode marcar isso. Não tem mais alguns irmãos aqui que queiram fazer algum comentário a mais. O próximo item que a gente vai ficar é aqui, né? Aqui, o pobre coração humano se revela por completo. Poder anotar aí. Está anotado. Ok. Essa Ok, irmãos. é muito interessante. Passo aí a palavra para o irmão Jefferson. Ok. São 9h19, Newton. Também a gente começou um pouquinho tarde para poder achar um ponto de leitura que ficasse mais fácil para ter o entendimento, né? Como já explicou, irmãos, por conta o livro, quando ele é baixado, ele não vem com a mesma clareza sempre no final dos parágrafos de página, né? Perdão, de páginas, como está no site. Então, a gente está seguindo pelo site, que
o entendimento é melhor. Eu vou estar aqui tirando a gravação. Irmão Renato, você pode agradecer, irmão? Podemos sim, irmão. Esperar só tirar a gravação.